com o programa Norte em Ação, agora o nosso quadro Entrevistas Especiais, e com a grande satisfação estamos recebendo o Procurador do Trabalho do Ministério Público da 4ª Região, Dr. Gilson Azevedo, que participa hoje conosco para falar sobre uma temática que está na pauta do dia, que muita gente confunde, e nesse sentido ele participa conosco para esclarecer, que é justamente para falar sobre o assédio moral. No trabalho, é claro, né, justo, porque a gente tem que dar essas conotações importantes, até para o pessoal poder perceber melhor o que o assédio moral no trabalho realmente representa hoje, né, dentro desse novo contexto social e das novas leis, evidentemente, que foram inseridas nesse sentido. Tudo bom? Tudo bem. É um prazer estar aqui representando o Ministério Público do Trabalho e poder esclarecer a população, principalmente aos trabalhadores, o que é o assédio moral, de que forma se caracteriza e de que forma também pode ser combatido. É um problema que tem sido recorrente nos últimos anos, nas últimas décadas, vamos dizer assim, que sempre existiu, mas agora até pela atuação dos órgãos de fiscalização do trabalho, pela maior preocupação com a saúde física e mental dos trabalhadores, tem se buscado estudar mais e combater mais essa prática. Não, sem dúvida. Então, vamos começar justamente por essa interpretação. O que se considera o assédio moral no trabalho? Como é que a gente pode caracterizar isso? O assédio moral no trabalho é um conjunto de atos repetitivos e continuados, normalmente repetitivos e continuados, que atentam contra a dignidade do trabalhador, a dignidade da pessoa humana do trabalhador. Essa série de atos existem, vamos dizer assim, vários tipos de assédio moral, uma classificação específica para assédio moral. Conforme a hierarquia, então nós temos o assédio moral ascendente o ascendente, o descendente e o misto. O ascendente seria do superior hierárquico para o subordinado. O descendente, ao contrário, é um pouco mais raro, mas ocorre, do subordinado para o superior hierárquico, e o misto quando se tem tanto o ascendente quanto o descendente. Então, há uma classificação com relação à hierarquia. Há uma classificação também quanto ao objetivo do assédio. Então, existe o assédio organizacional, que seria naquelas situações bastante claras em que a empresa busca a todo custo um aumento no lucro, um aumento na produtividade, e o assédio interpessoal, em que ocorre, aí talvez seja o mais conhecido, o mais sentido pelas pessoas, em que há um flagrante desrespeito, humilhação do trabalhador, com motivação simplesmente sádica ou querendo que o trabalhador acabe se desvinculando, acabe pedindo demissão e saindo do trabalho. Então, existem esses tipos de assédio. Há uma confusão também até bastante prejuízo para os trabalhadores. Ele representa um prejuízo para o empregador no momento em que a produtividade cai, no momento em que ele tem mais trabalhadores afastados do serviço por questões de saúde, que o assédio moral acaba levando a isso. Então, a empresa, o empregador também tem prejuízo e também tem que buscar atacar esses focos de assédio moral dentro da empresa. Como é que o empregador pode fazer isso? Com campanhas, divulgando justamente o que é o assédio moral, como evitar o assédio moral, colocando à disposição do trabalhador algum setor específico, um setor que talvez tenha um responsável, um gestor de recursos humanos, um psicólogo, fazer esse trabalho para poder atacar essa prática dentro da empresa que acaba, como eu disse, repercutindo negativamente. Quanto ao trabalhador, não há muito o que ele fazer para evitar o assédio moral. O que ele pode fazer é tentar, de alguma forma, conseguir preparar para eventual ação, para eventual denúncia junto ao Ministério Público do Trabalho, ao Ministério do Trabalho e do Emprego, preparar alguma prova de que isso está ocorrendo.
Claro que ele pode buscar junto à própria empresa, ao Departamento de Recursos Humanos, né, relatar esse assédio, né, pode anotar, buscar, registrar todos os momentos em que isso ocorreu, quais foram as situações em que isso ocorreu, né, buscar nunca ficar sozinho com o assediador, sempre ter alguém presente, até para que possa servir eventualmente de testemunha. Né. Se for o caso, se ele conseguir também, é possível a gravação, né, ou a gravação de voz, ou de vídeo de voz, que já tem sido aceito pela jurisprudência trabalhista, né, já há casos em que é aceito como prova desse assédio. Né. Também guardar e-mails, guardar alguma mensagem que é passada. Né. Então, há uma série de coisas que ele pode fazer, tentando evitar, tentando combater aquilo, embora seja difícil, né, mas também buscando já constituir uma prova para que aquilo possa ser usado numa eventual socialização ou até seja passado para o Ministério Público do Trabalho, para que o Ministério Público do Trabalho possa, no caso, por meio de instalação de um inquérito civil, possa chamar a empresa e buscar com que a empresa corrija isso. Se a empresa, até o momento, não adotou as medidas cabíveis, teria que começar a adotar, ou, num caso mais extremo, até ajuizar uma ação civil pública. Né. No caso do poder público, o poder público também é afetado pelo assédio, por essa prática do assédio moral, no momento em que o trabalhador adoece, e adoece e vai buscar previdência. Então, o poder público acaba também necessitando auxiliar o trabalhador, e são recursos públicos. Né. Além da questão previdenciária, ainda tem a questão da saúde, então a demanda desses trabalhadores pelo Sistema Único de Saúde, em muitos casos. Então é importante que o poder público também combata essa prática. O Ministério Público do Trabalho integra o poder público, então tem feito esse trabalho, que é um exemplo disso, das nossas campanhas de conscientização dos trabalhadores. Há também o Ministério do Trabalho e Emprego, que pode ser demandado, né? E com relação também ao poder público, a possibilidade de criação, de promulgação de leis que visem atacar justamente o assédio moral. Né? Por enquanto, nós não temos uma lei nacional na seara trabalhista que implique em combater o assédio moral. Há diversas leis estaduais e mesmo municipais que foram promulgadas, mas aí na seara da administração pública, não na seara dos trabalhadores regidos pela legislação trabalhista ordinária, pela CLT. Muito bem. Doutor Gilson, claro que existem aspectos importantes a serem considerados, o senhor falou nas questões mais técnicas dessa situação toda, mas eu gostaria que o senhor desse alguns exemplos práticos, né, que o pessoal que está nos acompanhando nesse momento possam assimilar com mais tranquilidade. Certo. Eu tenho nós temos aqui um folder explicativo sobre assédio moral, e aqui nesse folder há alguns exemplos, né, de gestos, de atitudes, ofensas. Né. O assédio moral ele pode acontecer por meio de gritos, de gestos, de insultos, palavrões. Né. Algumas frases que exemplificam isso. Chega o superior hierárquico e diz: você é mesmo difícil, não consegue aprender as coisas mais simples, até uma criança faz isso, só você não consegue. Ou vai ver que brigou com o marido, vai ver que brigou com a esposa, ou ela faz confusão com tudo, é muito encrenqueira, é histérica, é mal casada, a empresa não precisa de incompetentes como você, não existe lugar aqui para quem não quer trabalhar, normalmente é quando a pessoa está com algum problema de saúde. Né. Então, há uma série de expressões, de frases que são direcionadas aos trabalhadores. Né? Mas há outras práticas também. Né? Por exemplo, no caso do assédio organizacional, em que a empresa busca o lucro, né? Nós vemos isso acontecer muito, principalmente com o sistema bancário. Mas hoje, a categoria dos bancários é uma das que mais sofre com o assédio moral. Inclusive, agora no início de outubro, nós tivemos uma semana da conscientização do assédio moral, em que foi dedicada à categoria dos bancários, que no Brasil é a que tem sofrido mais com isso.
Mas por quê? Pela busca do lucro a todo custo. Né? Então, o trabalhador tem uma determinada produtividade, ou o grupo de trabalhadores tem uma determinada produtividade, e eles são cada vez demandados ou obrigados a aumentar aquela produtividade. Né? E muitas vezes não há essa possibilidade. Né? Então acabam ouvindo, aqueles que não conseguem, né, acabam sendo taxados de incompetentes ou tendo que pagar algumas prendas, como nós chamamos aqui no Rio Grande do Sul. Né? Então há casos, não de bancos, mas de distribuidoras de bebidas também, que há o setor de vendas, em que os trabalhadores são cobrados pela produção. Então, se o trabalhador não consegue, numa determinada semana tem que usar aqueles antigos chapéu de burro, né? Ou alguma fantasia, ou se fantasiar de mulher, né? Ou vice-versa, mulher se fantasiar de homens. Então, também são práticas que constituem o assédio moral. Né? Outras hipóteses, no caso de um trabalhador que ele retorna do auxílio previdenciário, do auxílio doença, decorrente de um acidente de trabalho. Ele tem uma estabilidade por um ano, mas muitas vezes ele retorna e não tem as condições de assumir no mesmo local. Né? Então ele é colocado lá, deixado num canto, sem atividade, esquecido, apartado dos demais colegas, né? E fica ali. Então, isso acaba fazendo com que ele se sinta mal, com que ele se sinta desprestigiado, com que ele acaba sendo humilhado por aquela situação. Então, há diversas hipóteses. É importante que haja, que essa prática seja reiterada, seja continuada, né? E que o trabalhador que haja a humilhação do trabalhador, que ele se veja, que ele perca a sua autoconfiança, que ele perca a sua segurança, né? Que ele acabe com isso também contaminando, prejudicando o ambiente de trabalho. Não, realmente, tem colocações que o senhor faz aqui que nos remete às reflexões voltadas ao bullying também. Acaba contextualizando dessa forma. Eu gostaria que o senhor até fizesse alguns comparativos com relação a essa questão, porque aí quando fala assédio moral no trabalho, fala de bullying, da maneira como o senhor fez a exemplificação, ela dá esse entendimento também. O assédio moral no trabalho também é um dos primeiros estudos, também é uma espécie de bullying. Né? Só que é um bullying específico na relação do trabalho, que ocorre nas relações de trabalho. É muito parecido mesmo com o que tu colocou, com o bullying que a gente ouve falar, principalmente nas escolas. Né? É bastante comum isso. Inclusive, esse bullying das escolas, no caso da relação de trabalho, a gente vê muito quando o assédio é horizontal, ou seja, de colega para colega. Né? Então, você pode ter sempre, não, mas pode ter aquele trabalhador que é discriminado por algum motivo, ou por motivo físico, ou por motivo de gênero, que é bastante comum também, né? Ou pela opção sexual, ou pela raça, ou pela idade. Né? Então acaba sendo discriminado tanto pelos colegas quanto, inclusive, pelo superior hierárquico. Né? É muito semelhante ao que ocorre no colégio, mas nos colégios. Né? É uma espécie de bullying, sim, eu pelo menos entendo que é enquadrado como um bullying, só que um bullying no ambiente de trabalho. Específico. Muito bem. Nós vamos fazer um breve intervalo, estou aqui conversando com o Dr. Gilson Azevedo, procurador do trabalho, aqui no Ministério Público da 4ª Região, participando conosco, falando sobre assédio moral. Então, continue ligado que no Sede Só, a gente volta.